Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Porque não julgais por vós mesmos o que é justo. Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje nos traz um ensinamento essencial para a nossa vida cotidiana, pois todos nós precisamos, em Cristo, aprender a interpretar o nosso tempo. Jesus, quando fala a essa multidão e diz que eles conseguem perceber quando a chuva está para chegar, quando o calor está para chegar, mas não conseguiam interpretar e perceber o tempo presente. Nós precisamos aprender a entender o tempo presente, porque o tempo presente é aquele tempo onde nós precisamos tomar as verdadeiras decisões da nossa vida para dar continuidade à nossa caminhada, ao nosso caminho de salvação. Por isso que nós precisamos cada vez mais entender esse tempo presente. E para entender esse tempo presente, nós precisamos, primeiramente, conhecer a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é a luz que ilumina a nossa consciência, a nossa inteligência. Depois de conhecer a Palavra, precisamos pedir muito o auxílio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que, com os seus dons, faz com que a gente recorde a Palavra, faz com que a gente entenda profundamente essa Palavra que foi meditada. E depois de recordar, de entender, de conhecer, nós conseguimos realmente, a partir desse ensinamento, ler toda a nossa realidade presente. E, é claro, conseguir perceber a presença de Deus em cada coisa na nossa vida. Veja aquela multidão e aquele povo na época de Jesus Cristo. Grande parte daquele povo não soube ler os sinais dos tempos, porque não conseguiram encontrar em Jesus Cristo aquele que era anunciado pelos profetas. Se nós percebemos bem, aquele povo seguia Jesus Cristo, não por causa dele, mas por causa dos milagres que ele fazia, por causa dos sinais, por tudo aquilo que de extraordinário que aquele povo via Jesus Cristo fazendo. Mas eles só queriam os sinais, eles não queriam aquele que realizava os sinais. Por isso que nós precisamos também ter esse cuidado, porque quando nós começamos a buscar muitos sinais, nós começamos a ser enganados, ou pela nossa vontade desordenada, ou começamos a ser enganados pelo inimigo da salvação. Porque diante do mundo que tem os seus conflitos, mas Deus se manifesta através do mundo também, através da nossa realidade, para nos dar, entender a nossa realidade, o nosso presente, nós precisamos estar atentos justamente para isso. Assim, nós vamos conseguindo, dia após dia, entender e aprofundar nessa leitura da nossa realidade, do nosso cotidiano. Porque para ler o nosso cotidiano, nós precisamos ter um olhar mais profundo sobre a realidade. E só quem nos permite realizar isso é o conhecimento da palavra, conhecimento de Jesus Cristo
e o auxílio do Espírito Santo, porque é Ele que vai, com seus dons, nos dando o verdadeiro conhecimento. A última parte do Evangelho nos traz um complemento. Jesus ele vai contar uma pequena parábola, dizendo: se estiveres indo junto com o teu adversário para se apresentar diante dos magistrados, procura resolver o caso enquanto está a caminho, porque se chegar diante do magistrado, o juiz pode te condenar e não sairá da prisão enquanto não pagar o último centavo. Essa passagem, Jesus está nos alertando sobre uma capacidade que nós precisamos também de ter de reconciliação, de conciliação e reconciliação. Isso porque a palavra de Deus nos fala de misericórdia, nos fala de perdão, nos fala de caridade. O Espírito Santo, ele vai purificando o nosso interior para que possamos ler a realidade assim como ela é. E se nós olharmos muito bem, muitas vezes aqueles que nos ofenderam, aqueles que fizeram mal a nós, aqueles que por algum motivo fizeram alguma coisa contra a nossa pessoa, essas pessoas, é claro, têm sim a sua culpa porque tiveram uma atitude livre, mas em geral elas foram cada vez mais influenciadas por outras coisas em sua vida. E quando nós aprendemos a entender o nosso próximo, nós começamos a ser mais misericordiosos, começamos a dar mais o perdão, começamos a realmente ser caridosos, amar o nosso próximo, independente do que ele nos faz. Por isso que Jesus Cristo, ele vai nos exortar, nos chamando a atenção sobre essa realidade essencial da nossa vida, que nós precisamos aprender a ler o nosso tempo. Precisamos estar atentos para perceber não aquilo que está no superficial, mas para perceber aquilo que está no interior de cada coisa, para que assim nós possamos julgar a nossa realidade, o nosso mundo, julgar a nossa vida, julgar o nosso próximo, não condenando, mas com a misericórdia de Deus, assim como Deus nos julga também como misericórdia. E aí sim nós conseguiremos ter um olhar sobrenatural sobre tudo na nossa vida, porque aprendendo a ler a realidade, nós não estaremos só apegados à realidade material, mas à realidade material e espiritual. Essa é a visão, essa é a experiência sobrenatural que nós precisamos ter dia após dia na nossa vida, para que a partir disso possamos corresponder o grande amor de Deus na nossa vida, tendo essas atitudes de misericórdia, de perdão, sendo capazes de perceber a presença de Deus nos mínimos detalhes da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.